Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou eu quem ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Há muitas similaridades entre o último e o primeiro capítulo de Apocalipse. As sessões encerraram em Apocalipse 22:5, que é a Nova Jerusalém, que é um aspecto do novo céu e da nova terra, ok? E nós sabemos que aí não foi uma destruição total do universo, dos céus, da terra, mas uma renovação, ok? E assim como aconteceu na nossa vida, nós não fomos destruídos, estamos sendo renovados pelo Senhor até chegarmos à estatura de varão perfeito, até atingirmos a estatura de santidade que o Senhor almeja em nossas vidas. Então é um livro impressionante que nos estimula a santidade, a perseverança. Então, irmãos, Apocalipse foi dado a João num momento terrível, difícil, complicado, em perseguição e riscos que a fé cristã estava sofrendo devido às tantas seitas e heresias que estavam se propagando. Então o Senhor intervém e revela, Apocalipse, revelação para João. Chegou no momento certo, na hora certa, porque a igreja foi muito fortalecida com a vinda desse livro. Então existia todos os outros 65, faltava só ele, para completar aí, e no tempo certo, no tempo Kairos de Deus, chegou, no tempo que Deus quis, a hora certa. E assim, irmãos, podemos aqui falar muitas coisas, mas todo o decorrer já foi, todas essas instruções, explanações de alguns termos, algumas explicações já foram faladas. Se a gente for termo a termo aqui tentar explicar tudo novamente, a gente precisa aí de mais ou menos umas 5 horas, umas 8 horas de exposição, Então vai faltar voz se for para explicar tudo de novo, ok? Então não dá tempo. Então tem coisa aqui que a gente vai ter que passar, porque a gente já falou ao longo de todo esse livro. As similaridades entre o primeiro capítulo e o último são notáveis. Ambas as passagens se referem à revelação de Deus, obediência à sua palavra, a identidade do Senhor e o testemunho às igrejas. Nós vamos ver termos aqui que foi falado somente lá no capítulo 1. Então vamos aqui no verso 6, que fala aí da autenticidade do livro de Apocalipse. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, os Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Lá no capítulo 1 isso foi falado, As coisas que em breve devem acontecer. Deus, os espíritos dos profetas, que expressão é essa, significa basicamente, irmãos, que são as aptidões naturais dos profetas, despertadas e vivificadas pelo Espírito Santo. Jesus trata aqui como João como um profeta do Senhor, que é aquele que está trazendo uma mensagem do alto para as 7 igrejas. Então o Senhor enviou, o texto diz que ele enviou o seu anjo, que significa que Deus revelou a mensagem por meio de Cristo, depois a um anjo que a transmitiu a João e que entregou à igreja, às igrejas ali da Ásia Menor, entregando para nós também igualmente. Então aqui, irmãos, João, ele passa, ele recebe
de um anjo, seres angelicais, lembra lá no capítulo 1 que ele foi transportado em espírito. Então quem conduziu esse transporte de João a determinadas localidades, né, espirituais, dimensões espirituais, foi um acompanhamento angelical, que foi aí autorizado pelo Senhor. Aí, por conta disso, algumas seitas e outras religiões pós-apocalípticas, elas reivindicam que suas revelações e seus textos são revelados a partir de anjos. Não é? Interessante, né? E assim, irmãos, por exemplo, Maomé diz lá que recebeu um anjo. Os mormons, o anjo Moroni, e tantos outros aí, que diz que foi um anjo fulano, Azael, Misael, sei lá quem, tantos não, Eurico, um anjo aí. E o apóstolo Paulo falou, né, que se alguém diz que recebeu de um anjo, seja maldito, seja anátema. Em breve, é interessante que esse termo, em breve, nós já explicamos, em breve devem acontecer. Basicamente, irmãos, quando você olha no litoral, o sentido é esse. Você está no litoral lá, está um sol quente, fervendo lá, está tomando banho de praia, você olha lá no final, está vindo aquelas nuvens chegando e o vento forte chegando, né? Aí são sinais de que vai chover, né? Mas já está chovendo lá, naquele alto mar, mas está vindo. Se você estiver numa praia e estiver tudo ensolarado, tudo azul, e vir aquelas nuvens, você se lembra, em breve Jesus vem. Está significando que a vinda dele já começou, mas ainda não se consumou. Jesus não veio ainda não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não vai inventar aí que Jesus já veio. Tem seitas que dizem que Jesus já chegou, já veio, ele chegou até não sei aonde e voltou, depois volta de novo. Enfim, não é isso que a gente está querendo explicar, mas que ele está vindo. E quais são os seus sinais? Quando você prega o evangelho para uma pessoa, isso é sinal de que Jesus está vindo, sabia? O anúncio do evangelho é um sinal. Quando os falsos profetas estão surgindo cada vez mais, isso está comunicando que Jesus está vindo. Então a vinda dele já deu início. Lembra lá em Mateus 24 que ele fala o princípio das dores? A figura é de uma mulher em trabalho de parto. O parto já começou ou não? Começou. Tem pessoas, o médico falou, né, que dura aí alguns dias. Um trabalho de parto pode durar dias. Já pensou? Que situação? Está lá, o corpo está aos pouquinhos, milimetricamente, dando sinais. É incrível isso. E assim, irmãos, esse é o sentido do em breve devem acontecer. O principal evento escatológico aqui mencionado é justamente isso, a segunda vinda de Jesus. Porque após a sua morte, ressurreição, a vinda do Espírito Santo, que foi no Pentecostes, o checkmate é a sua segunda vinda. Então, pode ver que quando Jesus subiu aos céus, qual foi a mensagem dos anjos? Que falou para os 11. Eles disseram o quê? Lá em Atos 1:9. 1:9 a 11, né? Vocês o verão do mesmo modo como o vistes subir. A mensagem após a morte, ressurreição, vinda do Espírito Santo, essa é a segunda vinda de Cristo. Então não vai ser 3 segundas vindas, uma vez só ele volta, breve e repentina. Não dá tempo de ver assim, Jesus vindo, agora eu me arrependo. Não tem como. Não tem como. Isso é impossível de acontecer. Pode falar. Agora eu me arrependo, Jesus. Lembra lá no capítulo 1 que a gente falou sobre as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ou seja, sabendo da condenação. Consciência.
princípio das dores. E Paulo vai falar em Romanos 8, 22, que a criação está gemendo, sofrendo como quem tem dores de parto, porque ela foi afetada pelo pecado. E aí ela almeja a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, a criação toda, a natureza, o universo inteiro está almejando pela vinda de Cristo. Incrível. Então, é coisa muito boa para a gente aí acontecendo, né? As pessoas só atribuem, né, a sinais da vinda de Jesus quando estoura uma bomba lá em Israel, aí cai um meteoro não sei aonde, umas luzes passam não sei o que, aí sinal da vinda. Não, sinal da vinda é você pregar o evangelho, é sinal da vinda. Isso. Tantas coisas que ocorrem que é sinal da vinda, as pessoas só dizem com coisas estrambólicas aí. Os falsos profetas, você liga a sua TV, está mudando de canal, olha lá, o falso profeta pregando, sinal da vinda de Jesus. Se eles não estivessem fazendo o que eles estão fazendo, não seria sinal, irmãos. Jesus está vindo, as coisas que já foram faladas e determinadas estão acontecendo e não tem como impedir, regressar isso, não. Falsos profetas vão surgindo mais, não tem como impedir. Terremotos, guerras, não tem como impedir. No verso 7, queridos, ele diz: venho sem demora, né? São 3 vezes aqui no final da... venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora. Ou seja, o termo que aparece aqui é em breve. Certamente, em breve, chego ou venho. E assim, irmãos, neste capítulo, né, são 3 vezes nesse capítulo, e mais 2 vezes, né, no restante do livro de Apocalipse. Ou seja, 5 vezes em Apocalipse se repete esse certamente, cedo venho, venho sem demora. E o termo vem, esse vem ou venho, vem na variação, 7 vezes se repetem aqui. Então se estabelece aí como essa vinda, esse vem, esse chamamento ou aviso, como um dos temas principais aqui da conclusão. Tá? E assim nos acende um alerta também a respeito da sua grande vinda e do convite de estar com o Senhor também. E ele diz aqui a penúltima bem-aventurança, são 7 em todo o livro. Aqui as 2 últimas, é interessante, essa penúltima aqui, bem-aventurado. Bem-aventurado é o mesmo que feliz, mas alguns demandam que é algo que denota uma felicidade extrema, uma bênção especial. Isso é ser bem-aventurado, ou abençoado, ou bem-sucedido espiritualmente. E aqui ele usa de um hebraísmo, irmãos, aqueles que guardam. Guardar aqui é muito hebraísmo. O próprio João é um hebreu, tá? E tantos textos na Bíblia que falam de guardar, né? O Salmo 119, 11. O que é que diz esse salmo? Guardo ou escondi a tua... Aonde? Isso, exatamente. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o sentido é esse, é de praticar a palavra. Guardar é praticar, é vivenciá-la. Como um vigilante está atento a noite toda na torre da muralha. Os vigilantes ficavam a noite toda lá com uma fogueira lá, com tochas, observando o movimento, né, externo, alguma invasão inimigo, né, para poder preservar todos os outros na cidade. Então a responsabilidade de se praticar a palavra, nossa, é muito grande. Então, se alguém deixa de guardar, também vai escandalizar o evangelho e vai abrir portas para ações do inimigo na vida do ser humano. E o primeiro inimigo é o eu, viu?
é o ego. O primeiro inimigo é ele. Então, faça sempre essa oração: Senhor, livra-me de mim mesmo. Isso é básico. Os restantes você ora também, né? E assim, irmãos, esse guardar é uma das mais importantes exortações aqui em Apocalipse, que serve para toda a Bíblia, aliás, porque é um livro que fala de perseverança dos crentes, perseverança dos eleitos, perseverança dos santos. Então, o guardar, observar, isso é de regra, tá bom? E essa perseverança, né, era muito enaltecida em Apocalipse, irmãos, porque muitos irmãos entravam para o cristianismo, entravam para a fé cristã e viam os perigos que havia e recuavam. Lembra lá da lista de Apocalipse 21:8: quanto, porém, aos covardes. Nas listas de pecados em Apocalipse, sempre o primeiro da lista vai ser sempre aquele que se diz crente, mas recua. Não está falando, não estou falando do crente que ele se converteu, aí ele agora está fumando, ele agora está bebendo, agora está não sei o que. É o crente que diz que permanece e fala e prega e canta e toca e levanta, puxa e vai, não sei o que, faz tudo, está dentro da atuação dos crentes, mas ele no coração, na sua vida íntima, ele já recuou, ele já cedeu ao pecado e ele vive pecaminosamente. E assim, irmãos, tanto que Jesus já falou sobre isso: nem todo que diz Senhor, Senhor. É muito fácil identificar os falsos profetas da televisão, mas infelizmente existem os covardes que estão também em nossa vista e não sabemos quem, muitas vezes. E aqui, irmãos, é um livro de muita perseverança devido a esse cenário que os irmãos estão vivendo em Apocalipse. E cada passagem que trata do retorno de Cristo termina com essa exigência de guardar, de perseverar, de ter cuidado com a vida, com o Senhor, de perseverar, de ser santo ao Senhor. O discurso do Monte das Oliveiras, especialmente lá em Mateus 24 até Mateus 25, é um seguido. Quando Jesus fala da sua vinda, ele vai falar um monte de parábolas falando de perseverança. Quais são? A da figueira, dos dias de Noé. Ele fala dos dias de Noé, compara também o do servo ímpio, a das 10 virgens e dos talentos. Interessante que as pessoas usam o texto a parábola dos talentos para indicar o meu talento de tocar, o meu talento de cantar. O texto não está falando disso, tá? Está falando da perseverança, da prática do evangelho no dia a dia, tá bom? Então, não está falando de dons espirituais a parábola dos talentos, porque o termo talento, irmãos, é 1000 quilos de ouro, 1000 quilos de alguma coisa lá, tá bom? Então, talento é quilos de alguma coisa. Me esqueci quantos quilos representam um talento, ok? E por causa dessa confusão é que as pessoas acham que se fala de dons, né? Dos dons, não é? Também, irmãos, em 1 Coríntios 15:58, quando fala lá também da ressurreição do corpo, da vinda de Jesus, da destruição da morte, Paulo ordena aos crentes que sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, todas as vezes que a Bíblia vai falar da vinda de Jesus, vai falar de perseverança dos crentes, ok? E isso é importante frisar, porque nós temos uma vida que precisa ser preservada para o Senhor. E correndo aqui
o apóstolo João fala nesses versos 8 a 11, irmãos, João e o anjo aqui, essa cena é entre ele e o anjo. Irmãos, novamente o apóstolo, ele comete uma loucura, da mesma que cometeu em Apocalipse 19:10, olha, com tanta maravilha, com tanta admiração, e divinizou o anjo, e se prostrou. O anjo, esse é o cabra. O anjo puxou ele pela mão, faço não, eu sou igual a você, eu sou tão servo quanto você. Sabe o que significa conservo? Conservo, eu sou tão igual a nível de adoração, serviço, prestação de serviço a Deus quanto a você. Só que minha tarefa é uma, a sua é outra, mas somos servos do mesmo Deus. Numa mesma guerra, somos soldados do mesmo marechal, do mesmo general. E assim, irmãos, essa loucura, né, isso também nos aplica também para nós, irmãos, que não somente com relação a seres angelicais, né, que culto aos anjos era muito comum, né, no gnosticismo, em outras seitas do cristianismo. Na época aqui de João já existia seitas, viu? Olha que já existia Nicolaitas, a seita lá da Jezabel, do seguidor de Jezabel, muitas seitas que infernizavam a vida das igrejas. E assim, os que adoram anjos também, cultuando anjos, música para anjo, o anjo vai fazer isso, o anjo vai pegar aquilo, o anjo vai fazer não sei o que. Porém, isso também se aplica a gente admirar e ficar maravilhado e prestar uma certa nível de reverência e prestar os ouvidos somente ao pregador fulano. Já ouvi gente, não, eu só ouço Hernandes Dias Lopes. Ela nem ouve nem o pastor dela, coitado. Muito cuidado, irmãos. A idolatria, ela circula o nosso coração o tempo todo. E o tempo todo, Deus é trocado no nosso coração por algo ou por alguém. Então, não estamos muito longe de João aqui não, viu? Não estamos nem tão longe, estamos bem perto. Isso pode e ainda, infelizmente, acontecem na vida até dos salvos, dos eleitos do Senhor, de trocar momentaneamente Deus por outra coisa, por algum objeto ou alguém de admiração. E assim nós não podemos jamais evidenciar tantos, a mensagem do fulano é perfeita, é maravilhosa, por isso que eu só fico em casa agora e só ouço ele. Idolatria do mesmo jeito. A Bíblia sempre nos aponta um equilíbrio, irmãos, equilíbrio. Nas Escrituras temos que sempre pensar equilibradamente sobre qualquer coisa. Se a gente é extremista em determinadas coisas, a gente vai cair naquele mesmo precipício que a gente criou. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. O anjo, né, deu 3 ordens. A primeira foi: adore a Deus. Olha aí, o anjo, você é tão lastimoso, glamuroso, algo grande, sei lá como era esse anjo, poderia ser um anjo poderoso, alguma coisa assim, ou não. Mas ele diz para João que, ordenando, adore somente a Deus. Ponto. A segunda ordem: não celes, não selar. O que isso significa, irmãos? A cena aqui, irmãos, ela é oposta ao capítulo 10, verso 4, em que uma voz celestial disse a João: sele o que disseram os 7 trovões e não escrevas. Sele
não revele. Se for para selar, é o mesmo que prender ou fechar. E o João, lá no capítulo 10, verso 4, né, ouviu lá uns trovões, 7 trovões falando. Ele ouve aquilo e vou escrever. O anjo disse: não seles. Isso daí não é para você escrever, não. Ou seja, alguma coisa ali importante foi falada. João ouviu, teve esse privilégio de só ele ouvir, mas não teve autorização divina para passar adiante. Veja que responsabilidade o nosso irmão teve diante de Deus. Também alude, né? Também opostamente, né? A Daniel 12:4. Lá no final de Daniel, ele diz, 12:4 diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, ou até o fim dos tempos. Então, Daniel é um livro histórico, é meio histórico e meio apocalíptico. É um livro que revela questões a respeito do fim dos tempos. Por que o anjo falou para Daniel isso? Porque, irmãos, ainda era necessário que viesse o Messias, morresse, ressuscitasse, fosse levado aos céus, para assim iniciar o fim dos tempos. Então, Daniel está aí mais de 500 anos de distância ainda do Messias, e ele prefere, por autorização de Deus, de fechar, encerrar, de não revelar. E agora, em Apocalipse, ele está dizendo, o anjo está dizendo para João: não seles. Ou seja, porque o fim já chegou. É simplesmente por causa disso. As portas já estão escancaradas, o fim já está muito próximo. Tanto que ele fala aqui, o tempo está próximo. E aqui é interessante que esse tempo não é tempo cronos, de relógio, cronologia, é tempo kairos, o tempo determinado, o tempo decisivo, o tempo oportuno em que acontecerá tais e tais coisas, porque para Deus não existe tempo, tá? E graças a Deus que na linguagem grega ela divide faz essa diferenciação entre o que é kairos e o que é cronos, né? Kairos, o tempo de Deus, o tempo determinado, que as coisas devem acontecer. E aqui, ele no verso 11, se eu não me engano, vamos aqui para a terceira ordem do anjo, que é continue. Interessante, irmãos, é uma palavra muito dura. Nós vemos aqui: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Irmãos, nós não podemos isolar esse texto como qualquer regra de interpretação, isolar ele e dizer: aqui, ó, tá vendo? Então a gente não prega mais o evangelho e que morra tudinho aí no pecado. Não é bem assim, viu, irmãos? Muito cuidado, tá? Irmãos, aqui está aludindo a Daniel 12:10, que diz assim: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Os sábios são os que creem em Deus, que obedecem à palavra de Deus. Os ímpios são que vivem impiedosamente, longe do Altíssimo. Então, irmãos, aqui ele traça um coletivo injustos e impuro, em que se o tempo, o escatom, fim dos tempos, está determinado, à medida que o tempo vai avançando, esse
essa impiedade, ela vai se instalar mais e mais. As pessoas vão estar mais iníquas do que a geração anterior, e sucessivamente. Irmãos, a gente está se espantando com coisas hoje, né, que a gente olha assim, misericórdia, tantos escândalos, tantas deturpações, tanta impiedade, tanta perversão que acontece hoje, que a gente deve almejar por algo bom, sim, lógico, mas isso, à medida que o escatom, o fim do fim, né, vai chegando mais perto da vinda de Cristo, à medida que isso chega, o injusto, ele vai continuar intensamente a inovar as suas iniquidades. O impuro vai cada vez mais investir na iniquidade e viver intensamente para isso. Então isso já está determinado, irmãos. Não tem como voltar atrás e fazer um mundo melhor, como a gente faz, né? Canta para as criancinhas aquelas músicas, um mundo melhor, e vai, não sei o quê. Não vai. Ah, você reclama, antigamente, uma coisa muito simples, se a gente pode pensar. Antigamente a gente ficava na rua, nas calçadas, os filhos jogando bola, brincando na rua. E agora? Nos centros urbanos? Você for, volta só sem as roupas. E os filhos desaparecem. Cadê? Levaram. Tá difícil. As pessoas estão cada vez mais querendo, né, condomínios. Tem ruas, né, em certo lugar, que as pessoas passam a grade na rua, né? Rua sem saída, né? Passa a grade, fecha tudo, que ninguém vai entrar. Isso é um aspecto nosso que a gente está vendo. Fora na política, na sexualidade, na internet. Cada vez mais a iniquidade, o impuro, o injusto vai se afundando. Cada vez mais. Tá? Então, isso tem muita questão, tem a ver com dura serviço, que o anjo está falando. Dura serviço é uma advertência muito conhecida no Antigo Testamento, em que Ezequiel falava isso, Jeremias falava isso, o próprio Jesus advertiu muito as cidades. Ezequiel, a mensagem era passada para Ezequiel: ó, Ezequiel, eles não vão te ouvir. Já pensou, Deus está falando para você, e Deus já está avisando, não vão te ouvir, vão te jogar no céu, onde vão fazer isso contigo. Com Jeremias, coitado, Deus já avisou a Jeremias que, ó, o povo que você vai lidar é povo de casca grossa, é povo ímpio. Pasmem, e esse povo era o povo lá que se dizia povo de Deus. Então, irmãos, a categoria aqui de injustos e impuros é tanto ímpios que não são cristãos, e que aqueles que se dizem crentes também e resistem à mensagem. E aí, os verdadeiros, ele exorta o seguinte: que pratique a justiça, que santifique-se. É isso aí. À medida que o tempo vai avançando e que vamos avançando para o escatom, para o fim, vamos buscar a presença de Cristo, a presença do Senhor. O texto não está dizendo que aquele que está se afundando lá, eu não vou pregar o evangelho para ele. Pelo amor de Deus, você vai ver aqui uma pregação do evangelho. Quem quiser, receba de graça da água da vida. O convite tem aqui nesse texto também, viu? Nesse trecho aqui que a gente está estudando hoje, tá? Então, é à medida que o tempo vai avançando. Então, mas irmãos, as más ou as boas obras das pessoas não terão efeito algum sobre o cumprimento dessas profecias. Elas estão fundamentadas em Deus, não nas ações das pessoas. Esta é certamente. Portanto,
à luz da presença esmagadora do mal neste mundo, os santos devem ser conhecidos por suas obras justas e pelo viver santo. Como é que a igreja era conhecida, era vista de fora do império? Como é que ela foi taxada lá em Antioquia da Síria? Cristãos, são os cristãozinhos aí, ó. Eles foram chamados de cristãos. A maioria dos intérpretes entendem que foi um pejorativo, zombaria. São pequenos cristozinhos aí, pessoas que querem ser igual àquele, tão chatas que nem aquele lá, nazareno lá. Aí foram apelidados de cristãos, pequenos cristos. E somos pequenos cristos sim, quero ser igual a ele sim, quero ser chato igual a ele sim, que não se rende à iniquidade, que não quer agradar a iniquidade praticada pelos outros, que tem compaixão daquele que está debaixo de trevas, que quer viver em amor, em comunidade, que quer levar muitos para o céu. Temos que ser. E assim, irmãos, devemos ser conhecidos pelas obras, pela vivência prática. Somos salvos pela graça, e as obras, por meio da fé, nos acompanham, não para a salvação, mas como confirmação de que somos salvos.